Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, fortes, confiantes, determinados. O momento vem gerando outras circunstâncias, férias de trabalho, confinamento em casa. Lembrem-se, tudo é um aprendizado. Estamos por aqui nesse planeta para irmos nos adaptando, aprendendo, ensinando, nos reinventando. Todos vocês já ouviram eu dizer que o futuro pertence aos engenheiros, pela capacidade sistemática, matemática, inventiva de reinventar maneiras de se fazer o que já estamos fazendo. É hora de mostrar para o que viemos. Pois bem, hoje eu estou gravando para vocês esse vídeo da nossa sexta aula, que seria dia 24 de março. A próxima aula, que seria a aula 7, já vou passar algumas instruções para que a gente faça algumas aulas em tempo real, pelo Skype, algum aplicativo que eu estarei passando para vocês, de modo que nós possamos interagir, vocês opinarem, questionarem. E também estarei passando algumas instruções com relação a como será o nosso trabalho avaliativo, que de fato, de uma forma sem prever o que iria acontecer, eu já tinha passado para vocês qual é o trabalho. Na verdade, o nosso trabalho, ele teria uma apresentação, em sala de aula, lá no dia 7 de abril. É muito provável, pela data, que dia 7 de abril não estaremos de volta, mas vocês farão sim esse trabalho de uma outra forma. Mas segue o mesmo tema e o mesmo propósito do trabalho que eu já passei para vocês. O que irá acontecer é que a maneira de apresentar será um pouco diferente. Aguardem que eu passarei no próximo vídeo orientações. Então podem seguir pensando no trabalho como na essência ele foi definido com vocês. Bem, o nosso conteúdo de hoje são as buscas com inteligência artificial. Essas buscas, elas são importantíssimas porque elas determinam a forma como eu encontro a ação, o agente, quando se já passou por aquela fase de capturar padrões de comportamento, de modo a ensinar o agente, a máquina, a realizar uma atividade, por exemplo, um aplicativo dar uma resposta. Agora, essas buscas, a ideia é fazer com que este agente realmente dê a nós a resposta esperada. Nós já tínhamos conversado em aula, inclusive, sobre o jogo de xadrez, o jogo de damas, como é possível encontrar as respostas. Vocês vejam que aqui eu fiz um desenho bem simples, de um jogo com a posição inicial e o jogador da peça cinza e o jogador da peça branca. Inicialmente, o jogador da peça cinza, supondo, tenha 3 alternativas de movimento da sua peça. Isso já é uma busca de um padrão de comportamento. São 3, não são 4, não são 20, são 3 opções. A partir de uma dessas 3, feitas o movimento, então eu optei pelo movimento 2 e eu sou jogador da peça cinza. Se eu fiz o movimento da peça 2, significa automaticamente que o jogador da peça branca, ele poderá fazer o movimento 1, que é o mesmo que eu poderia ter optado por fazer e não o fiz, e poderá fazer também o movimento 3. Observem que se eu escolher o movimento 1 enquanto jogadora da peça cinza, o jogador da peça branca também terá o mesmo movimento 3 como uma das opções. Entretanto, se eu escolher o movimento 3, o jogador da peça branca terá o movimento 2 ou o movimento 4. Este é um desenho que é uma árvore de decisão, que nós chamamos, em que deve definir o universo absoluto de todas as possíveis jogadas. Neste meu exemplo, não existem, não é que eu omiti as demais jogadas. Neste meu exemplo, não existem outras opções. Então, é por isso que é desta forma com a qual os robôs, equipamentos automatizados
tomam, abre aspas, decisões, né? Essas decisões estão previamente tabuladas, definidas em algoritmos e que faz com que o equipamento, o dispositivo, o agente aprenda quais são as decisões que devem ser tomadas a partir de uma decisão anterior. Muito bem, quando a gente está fazendo essa árvore de decisão, isso nós chamamos de níveis, tá? Então aqui o número 1, que seria a ação que dá o start ao agente, é o primeiro nível. Este primeiro nível, ele é seguido por 2 outros níveis, o nível 2, o nível 3 e o nível 4, mas ambos estão na mesma hierarquia de nível. Só existem essas 3 opções a partir do start do evento 1. Aí essa árvore começa a ter os desmembramentos, que é algo mais complexo para nós seres humanos fazermos de forma rápida, automatizada, com absoluta precisão. Por isso que a inteligência artificial busca fazer esse mapeamento para agentes mecânicos, eletrônicos, computacionais. Vejam que a partir de um nível, que seria o meu nível 1, eu desmembrei em 3 níveis. Agora, cada um destes níveis eu desmembrei em 2. E nós podemos fazer esses desmembramentos e eles podem acontecer de forma exponencial. O 5, vamos imaginar que eu continuasse aqui nessa árvore, o 5 se desmembrar em 3 opções, o 6 em 3, o 7 em 3 e assim sucessivamente. Então, essa busca das alternativas e para cada alternativa eu ter definido criteriosamente as alternativas, nós vamos chamar de nós. Então, o evento 1 se divide em 3 nós. Já o evento 2 irá se dividir em 2 nós, o 3 em mais 2 nós e o 4 em mais 2 nós. Se essa nossa árvore continuasse, nós poderíamos ter milhares de nós a partir de um evento 1, de forma exponencial. Então, primeiro nível, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Pode acontecer, e mais adiante eu vou mostrar, que alguns desses níveis sejam interrompidos, ou porque encontramos o objetivo final, ou porque é um nó sem saída. Então, eu poderia ter aqui, a partir desse terceiro nível, um quarto nível, que seria o 5 se desmembrando, o 6 se desmembrando, mas imaginemos que o 7 não se desmembre, ou porque o 7 é o encontro do objetivo final, ou porque é um nó sem saída. Vejam aqui um exemplo que a gente chama de buscas com extensão. Imaginemos que esse meu robozinho, ele queira percorrer um caminho que o leve deste evento A até o evento G. E aqui a gente mapeou algumas opções. O robô pode sair do A e ir até o ponto C, ou ele pode sair do A e indo até o ponto B. Muito bem, se ele for até o B, só tem 2 alternativas. Ele seguir ao D ou ele retornar ao C. E do C, que também poderia ser a origem do A ou vindo do B, ele tem de novo 2 opções. Ou ele vem para o E ou ele vem para o D. Do D, que eu posso ter chego, se a minha opção foi pelo caminho B ou se a minha opção foi pelo caminho D, ele poderá única e exclusivamente chegar ao ponto de objetivo que era o G. Se a minha opção foi sair do A vindo pelo C, então eu poderia ter a opção D, mas poderia ter também a opção do evento E. No evento E, eu tenho 3 alternativas: seguir para o D, chegar direto ao meu objetivo ou ir para o evento F, sendo que se a minha opção for ao evento F, é um nó sem saída. Eu não chego no meu objetivo final, que é o G. O importante aqui é que cada um destes caminhos, e representei por este número acima da seta, ele tem
E aqui no meu exemplo eu coloquei como um custo. Poderia ser um tempo, poderia ser um desgaste. Enfim, nós podemos numericamente ponderar para cada um destes nós um valor abstrato ou não que nos interessa para o robô sair do A e chegar no G no menor tempo, no menor custo, com o maior lucro, alcançando o maior número de espectadores. Isso depende qual seria o nosso objetivo. Para encontrar a solução, o caminho ideal, uma estratégia de busca, nós temos 3 alternativas. Busca em extensão, busca em profundidade e busca de custo uniforme. Então, claro, aqui, se o meu exemplo é custo, vocês vão ver e até vocês no olhar poderiam dizer, já sei, professora, qual é o caminho ideal. É evidente que eu estou colocando aqui um exemplo com pouquíssimos níveis. Na prática, de um equipamento, de uma máquina, de um agente complexo, que é para isso que se propõe situações complexas, os caminhos são grandes e exponenciais. Eu fiz esse dígrafo que a gente chama, que inicialmente eu mostrei para vocês aqui desta forma, eu transformei o dígrafo numa árvore de busca, em que visualmente é mais compreensível enxergarmos estes níveis. O que eu falei antes para vocês de forma literal, agora está desenhado aqui. Os caminhos do primeiro nível, que seria a minha saída, eu tenho 2 opções, do B para o C. O C já é um caminho com mais alternativas. O B para o D, eu chego automaticamente no G. Se eu estou buscando não necessariamente o caminho mais curto, mas sim o caminho com custo mais baixo, vale a pena que vocês somarem. Me parece que o A, B, D, G é o mais curto, então eu vou ter que somar este caminho valendo 12, mais 38, mais 9. Se eu fizer o A para o C, para o D, ele é exatamente a mesma distância, de curto ou longo, entretanto, ele é um caminho com um custo menor. E aí eu poderia ficar somando todos esses níveis. Gente, vocês vão ver no próximo slide que para o agente, que é um agente mecânico, que tenha um software, um algoritmo por trás, existem alguns padrões. O pai desse caminho é o B. Então eu vou testar todas as opções da minha árvore pela esquerda, saindo do B, B, C, D, G, e vou até o final. Vou retornar ao pai, que é o B, e vou fazer o caminho pela esquerda, B, C, E, G. Fiz até o final. Vou retornar, ainda tem mais um nó? Tem, vários. Vou retornar ao pai e vou fazer o caminho da esquerda, B, C, E, D e G. Tem mais algum nó? Tem. Então, vou voltar ao pai, B, C, E, F. Tem mais algum nó deste pai B? Não. Tem este aqui, B, D, G. Eu fiz todos os caminhos do pai A, B, C. E agora eu vou fazer A, B, D. Tem mais algum caminho deste pai B? Não. Então, à esquerda, vou seguindo. Vou para o caminho mais próximo, que eu ainda não fiz o nó. Do A para o C, esquerda de novo, gente. A, C, D, G. Tem mais algum para este pai D? Não. E para o pai C? Tem. Então, vamos lá. A, C, E, esquerda, G. Tem mais algum caminho, mais algum nó para o pai E? Tem. Então, A, C, E, D, G. Tem mais algum caminho para esse pai E? Tem. A, C, E, F. Tem mais algum caminho para o pai E? Não. Nível anterior, que é o nível 1. Tem mais algum caminho para o pai C? Não. Então, eu cheguei no nível 1, terminei, fiz todos os pais, todos os nós, só então eu posso dizer qual é o caminho mais curto. Por mais que, neste exemplo, vocês só na visualização conseguiriam certamente definir
qual é o caminho mais curto ou qual é o caminho com um custo mais baixo, dependendo do que eu perguntasse. Então, esses grafos em busca em profundidade é exatamente o que eu expliquei para vocês. Eu vou seguindo as arestas, os vértices, de modo a visitar todos, sempre partindo da esquerda, vendo se existe mais algum nó para aquele pai. Se existir, vou para o próximo, mais próximo da esquerda, por isso que se chama busca em profundidade. Eu sigo os vértices até o final, para então retornar e começar novamente a buscar um novo fundo. Isso é a busca em profundidade, essa exploração dos vértices até o final, sempre à esquerda e seguindo as próximas arestas na sequência. Então aqui o funcionamento, eu botei em dissertativo, mas é exatamente o que eu expliquei agora, neste caminho à esquerda dos vértices, visitando todos os níveis e retornando sempre ao Pai até que se chegue ao objetivo final. Existem alguns outros tipos de algoritmos de profundidade em que os objetivos estão espalhados, podem ser muitos e podem ser combinados também, tá? Vocês vão ver aqui, por exemplo, que quando a gente fala de um processo recursivo, é porque eu faço várias vezes a passagem. Eu estava lá embaixo, já tinha alcançado o meu objetivo e eu novamente atravesso a árvore, volto para um pai e faço um novo caminho, visitando eventualmente nós que eu já tinha visitado. Mas como ele tem um trajeto diferente, a análise daquele trajeto me obriga a passar novamente, visitar aquele nó. A busca gulosa, ela tem a questão heurística, que nós até já vimos em aulas anteriores. Vocês vejam que quando se fala em distância, acho que aqui eu usei o exemplo de Bucareste. Quando se fala em distância, existe sempre alguns critérios que podem ser utilizados. Se eu fizer distância do Brasil até Bucareste, eu tenho vários critérios. Pode ser um critério que seja distância em linha reta, que em tese, se eu for fazer a viagem, eu não consigo fazer em linha reta. Mas poderia ser um critério que me mostrasse a proximidade do Brasil com Bucareste em linha reta. Embora, se eu fizer esta viagem, eu faria uma quilometragem maior. Ah, mas professor, eu vou fazer por avião. Em linha reta você tem a quilometragem. Só que os aviões, até por uma questão de tráfego aéreo, fazem desvios por conta de tempestade, sobem, descem por questões de outras aeronaves. Então, a busca gulosa, ela nos dá sempre a questão de expandir um nó no critério de melhor opção ou uma função que seja aproximada e não necessariamente matematicamente a melhor alternativa. Em linha reta, eu posso ter uma quilometragem, mas o trânsito, o tráfego, o caminho real que eu possa fazer via rodoviário, vamos imaginar, me obriga a fazer tantos desvios, tantas paradas, que aquela quilometragem que eu encontrei em linha reta, na prática, não procede. Então, a função que eu busco na alternativa busca gulosa, quando eu tenho a questão heurística, ela é uma estimativa. Ela pode me sinalizar uma boa alternativa para o agente tomar uma atitude. Mas, às vezes, ela não é concretamente, matematicamente comprovada como uma solução ideal. Então, nesse caminho, né, eu estou considerando uma distância e desconsiderando o resto. Tráfego, estou desconsiderando se a estrada é ruim e eu levaria bastante tempo pela velocidade que eu posso percorrer. Eu estou desconsiderando outros fatores, como, por exemplo, estradas que eu cruze cidades
e que eu gaste muito tempo. Então, custo, tempo, quilometragem, na heurística, eu sigo um passo, um estado atual, uma alternativa, nem sempre olhando todas as variáveis, que poderia me indicar uma opção para chegar ao meu destino final que fosse até mais ideal. Então, eu não considero uma árvore com todas as alternativas. Bem, galera, espero que essa aula da nossa disciplina, que é Blended, ajude vocês a compreender esse conteúdo de busca para IA. Semana que vem, na próximo encontro, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas buscas também, ainda de IA. Aproveitem, leiam o material, utilizem com inteligência esse tempo de recolhimento. Estamos juntos. Um beijo para vocês. Obrigada, gente.